Olá, minhas irmãs, meus irmãos, companheiros de caminhada espírita, que o nosso Pai Supremo nos ampare. Nossa irmã Sônia já chegando com a gente. Tudo perfeito, meu irmão César Renato, muito obrigado. Muito frio por aí. Aqui em Lavras nós estamos com 3 graus. A pandemia tem dessas coisas, nos tira o convívio da casa espírita, mas nos permite trabalharmos perto de uma lareira. A Sônia está dizendo que está bem. Muito obrigado, Sônia. Muito obrigado, Renato. E Deus, quando nos tira alguma coisa, quando nos priva de alguma coisa, sempre nos dá algo compensador. Nunca ficamos ao abandono, né? Nunca ficamos ao abandono. O amparo nunca nos falta. Muito bem, agora é 19h30, aliás 18h30. O Espiritismo não tem rituais, todos nós sabemos disso, mas tem práticas. E uma prática comum na doutrina espírita é a leitura do Evangelho de Jesus e a prece, onde buscamos o amparo do alto para as atividades que nos propomos desenvolver. Então vamos abrir aqui o Novo Testamento, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, diz o seguinte: Jesus, a luz do mundo. De novo lhes falava Jesus dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Então lhe objetaram os fariseus: Tu dás testemunho de ti mesmo, logo o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: Posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais, sabendo segundo a carne. Eu a ninguém julgo. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só. Porém, eu é aquele que me enviou. Olha que texto fantástico de Jesus, de João. Nós então elevamos nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, a luz do mundo, Senhor de todos os espíritos, Senhor de todas as verdades, de toda a sabedoria. Nesse momento, nosso Mestre, em que nos reunimos em torno das tuas palavras, lembramos delas quando disse que sempre que 2 ou mais se reunissem em seu nome, o Senhor estaria junto. Então, Mestre, apieda-te de nós nesse momento e se presente em nossos corações, em nossas consciências. Ampara nossos lares, os lares dos nossos amigos e dos nossos inimigos também, Senhor. Ampara os lares que sofrem pelas mais diversas razões, as desencarnações, as separações, as mutilações físicas ou morais, os sofrimentos que graçam neste mundo em transformação. Muito obrigado, Mestre Jesus, por dar a cada um de nós a oportunidade de, mesmo pequenos, misérrimos, sermos um pouquinho um instrumento da tua bondade e do teu amor. Sob a proteção do teu amparo, dos nossos guias espirituais, nós damos por aberto o nosso trabalho desta noite. Carrego uma rosa branca em junho como em janeiro, para o amigo sincero que me dá sua mão franca, e para o cruel que arranca o coração com que vivo,
cardos nem urtiga cultivo. Cultivo uma rosa branca. Com esse poema do mexicano Amado Nervo, naturalizado uruguaio, eu quero bem dizer a Deus, Senhor da vida, a Jesus, nosso guia e modelo, aos guias espirituais, aos irmãos encarnados, nossa irmã Maria do Rosário, nosso irmão César Renato, que me oportunizam esse trabalho, Nelson Luciano, Rose Lima, Carlos Lopes, enfim, todos vocês que estão aí, pela alegria que temos de estarmos trabalhando na seara do nosso Mestre Jesus. Era uma manhã maravilhosa. Esta narração, ou narrativa, é do Espírito Amélia Rodrigues, que foi a Dona Maria Marcos, mãe do apóstolo Marcos e dona do Monte do Gólgota, o Monte da Caveira, onde Jesus foi crucificado. Ela narra num livro chamado Herdeiros da Terra, através da mediunidade de Valdo Franco, que era uma manhã muito bonita, esplendente de cores, de onomatopeias ritmadas, de muito sol, de rosas perfumadas, onde as águas do lago de Genezaré beijavam com suavidade as areias da praia em Cafarnaum. Era muita beleza. Mesmo assim, Simão Pedro, o velho apóstolo companheiro do Cristo, estava tenso, oprimido, ensimesmado. Simão, ele se encantava quando Jesus fazia suas curas. Ele se emocionava. Quando Jesus impunha as mãos e devolvia a visão ao cego. Quando Jesus impunha as mãos na acústica auditiva de um surdo que a partir daquele momento passava a ouvir. Quando Jesus dizia para o paralítico, quero, levanta-te, toma o teu leito e anda. E o paralítico andava. Quando um leproso se jogava aos pés de Jesus e dizia, mestre, eu sei que se quiseres, podeis limpar-me. E Jesus dizia, quero ser limpo. E naquele instante, aqueles tecidos carcomidos pela lepra se refaziam. Aqueles ossos faciais expostos em função da doença que devorava as pessoas vivas. As cartilagens nasais já carcomidas. Tudo era recomposto. E as pessoas voltavam a desfrutar da saúde. Simão se emocionava quando Cristo libertava os endemoniados ou os obsidiados. E era um processo de libertação na realidade. Porque tanto obsessores quanto obsidiados são prisioneiros do passado, dos erros, dos crimes. Tudo isso encantava Simão Pedro, que se emocionava. Mas assim mesmo naquele dia ele estava triste, preocupado, angustiado, como já dissemos, ensimesmado. E o Cristo havia notado que ele estava triste. Porque o Cristo tinha a visão espiritual de todo o planeta, independentemente de onde ele estivesse. Ele já tinha pressentido que Simão estava triste. Simão Pedro pensava que era verdade que o Cristo dignificava as multidões, que a palavra do Mestre colocava as pessoas para cima, devolvia o gosto pela vida de uma forma ou de outra. Mas se preocupava porque os amigos do Cristo eram os pobres, os miseráveis, os oprimidos, que nada poderiam fazer por ele num momento como o momento que se avizinhava, a tragédia do Gólgota. E Simão sabia
que Roma, que Israel poderiam voltar-se contra o Cristo mediante um estudo mais acurado, mais aprofundado das suas pregações, dos seus discursos. Embora a autoridade moral com que ele falasse, que não deixava dúvida. De quem ele se socorreria num momento tão difícil? Simão, sacudido por essas angústias, essas reflexões angustiosas, aproximou-se do Cristo, meio emocionado, meio encabulado e tímido em função da grandeza moral do Cristo. E pergunta: Mestre, a lei de Israel diz que nós devemos preservar a capa, porque ela nos pode ser útil no momento de friagem, no momento de doença, numa tempestade. E o Senhor disse que nós devemos dar até mesmo a capa a quem nos pedir a túnica. Como confrontar este seu ensinamento com o Estatuto de Israel? O Cristo ouviu pacientemente, amorosamente, e com a solicitude e o amor que ele caracterizava, com a doçura que a gente não conseguiria definir, porque faltam palavras no vocabulário terreno para definir o Cristo. Nós nunca conseguiríamos defini-lo. E disse: olha a tua volta, Simão. O Cristo sempre se servia do fator local para exemplificar os seus ensinamentos, para gravar mais indelevelmente no âmago de cada ser, no imo de cada alma. Olha a sua volta, Simão. O sol que beija o monte, o pico da montanha, o cume, é o mesmo que beija o fosso, o buraco, o precipício, a cratera, sem distinção de área a visitar. Vejamos a profundidade deste ensinamento do Cristo. Por mais que quiséssemos, não conseguiríamos entendê-lo em profundidade. Mas até onde a nossa limitada inteligência nos permite, vamos chegar. O Cristo estava dizendo que o amor de Deus é o mesmo para com todas as pessoas, tanto para os espíritos que já galgaram todos os degraus da caminhada evolutiva, quanto para os irmãozinhos que ainda estão chafurdados no fosso, no precipício das paixões humanas. Ou seja, nós, no atraso moral em que nos encontramos, no momento que vive a humanidade, as humanidades, porque são bilhões de planetas no mesmo estágio que nós. Bilhões, não é exagero. Basta ler a Gênese, capítulo 6 da Oranografia Geral. E Kardec nos diz, sem margem de erro, que são bilhões de planetas habitados por espíritos como nós. Olha a tua volta, Simão. E se nós olharmos, se nós visitarmos o livro Pensamento e Vida de Emmanuel, no último capítulo, ele vai dizer que o amor de Deus é o mesmo. Desde o verme até o anjo que cuida o verme para ele. Olha só. O amor de Deus por espíritos da grandeza de Jesus é o mesmo amor que Deus tem para com o verme que está chafurdado no lodo e que daqui a alguns bilhões de anos será um espírito também. Luminar, luminoso. Então, nesse momento que nós vivemos, de tantas agruras, de tantas dores, de tantas tristezas, preocupações, não devemos desfalecer, meus irmãos. Porque o amor de Deus está conosco. Melhor do que isso, está em nós. Não estamos abandonados. Não estamos jogados à sorte. Nós somos filhos do Senhor dos universos.
que a todos ama e que de todos cuida com a mesma solicitude, desde o verme até o anjo. Nesse momento em que as tribulações são tantas, e que nossas almas sofridas relutam muitas vezes diante das provações e relutamos, nossa fé titubeia, a gente estremece. Lembremos sempre que Deus está conosco, que o Cristo está conosco, e que se existem espíritos nobríssimos que cuidam da evolução do verme, do germe, obviamente, existem irmãos maravilhosos cuidando de nós. Simão Pedro ouve aquela resposta, bebe aquela resposta e questiona novamente. Mas, mestre, e a outra face, mestre? Israel, em seu estatuto, diz que bater na face de um homem é algo digno de morte. E o Senhor nos diz que se alguém nos bater na face, que devemos oferecer a outra. Se alguém nos bater na face direita, o Senhor manda oferecer a esquerda. O raciocínio de Simão Pedro era um raciocínio lógico, dentro dos padrões de Israel, dentro dos padrões do mundo que nós ainda vivemos hoje. Porque se nós falarmos para a maioria das pessoas que temos que virar a outra face, as pessoas não vão concordar. Muitas vezes, muitos de nós espíritas, talvez reagíssemos diante de uma agressão. Mas não era disso que Jesus falava. Simão falava disso, mas Jesus não. Porque quando Cristo disse, se alguém te bater na face direita, oferece a esquerda. Jesus não diria, oferece a esquerda. Tá, tu bateu aqui, agora bate aqui. Jesus estaria pregando o aviltamento do ser humano. O aviltamento da vida. E ele não faria isso. Jesus pregou a dignidade, o engrandecimento, o enobrecimento do ser humano, para quando alguém me batesse fisicamente na face física, na face direita física, eu dissesse, calma, o que foi que eu te fiz? Por que está me batendo? Vamos conversar, eu vou te perdoar. Ou me desculpa, não foi de propósito. Era isso que Jesus falava. Jesus falava da face da não violência. O lado esquerdo é a simbologia, onde está o coração, o órgão que simboliza o amor no corpo humano. E hoje, nós não precisamos sair de dentro de casa para vermos as cenas de violência. Basta entrar no Facebook, as redes sociais estão que nem um ringue. As gerações mais novas não sabem o que é ringue, né? Ringue, sabe, sim. Ringue é aquele lugar onde os boxeadores entram para se arrebentar, para se destruir. E que ainda chamam de esporte. No Facebook, pessoas se agridem muitas vezes de forma mais atroz do que dentro de um ringue. Nós fazemos isso. É o nosso cotidiano. É a nossa. É o nosso dia a dia. É o que a gente vive. E como Jesus ensinou, só lobo que cai na armadilha dos lobos. É verdade, nós somos os lobos que caímos nas armadilhas dos outros lobos. Porque silenciar pode parecer covardia. Dar as costas diante de uma injúria pode parecer concordar com a injúria. E não é isso. Então Jesus falava da dignidade, do engrandecimento, do enobrecimento da alma humana através do aprendizado do perdão. Olha o que deu na abertura do nosso trabalho. Jesus, a luz do mundo. Eu dou testemunho do que eu sou. E ele deu esse testemunho. Foi crucificado, foi espancado, foi aviltado, traído, perdoou todo mundo,
deixou a mais indelével lição para a humanidade, já crucificado diante de seus algozes, quando disse: Senhor, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. E nós que somos seguidores de Jesus, o que faremos diante das circunstâncias com as quais nos deparamos tantas vezes, quase todos os dias? Qual é a nossa atitude? Porque hoje de manhã falávamos sobre isso em um outro trabalho desse tipo. Nós não somos seguidores de Jesus, então é Jesus que nós temos que seguir. Nós não temos que seguir nenhum encarnado. Está com dúvida sobre como agir? Lembra de Jesus. Porque Ele é a luz do mundo. E se é a luz do mundo, Ele deve ser a luz da minha consciência. Aonde está gravada a lei divina. Lembra? Questão 621 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: onde está gravada a lei, onde está escrita a lei natural? Na consciência. Em duas palavras, os espíritos nobres respondem tudo. Na consciência. O que significa dizer que desde o douto até o analfabeto conhecem esta lei, desde que queiram conhecê-la. E pacificar-se-ão, desde que queiram segui-la. Não é uma utopia. Não é achismo. Nem convencionalismo religioso. Não sei se convencionalismo é a palavra. Não é um dogma religioso. Não é pieguismo religioso. É uma lei material. É uma lei de Deus, que não falha. E todos nós imersos nesta lei, estamos colhendo aquilo que plantamos. É por isso que ainda precisamos das pandemias. É por isso que precisamos da enfermidade. Que lá na obra de Manuel Filomeno de Miranda, na obra de André Luiz, os espíritos vão chamar de enfermidades auxiliares. Porque estão nos auxiliando no crescimento. Simão não para por aí. Ele vai mais além. Ele pergunta: mestre, mas os inimigos, mestre? Israel diz que os inimigos devem ser extintos. Olha a preocupação de Simão Pedro. Porque de certa forma o Cristo contrariava, de certa forma não, abertamente, contrariava tudo que os fariseus, os saduceus e os publicanos, que eram as castas dominantes da época, ensinavam. Formavam as pessoas com aquela mentalidade, como nós fomos formados com a mentalidade que temos. Mestre, os inimigos, mestre. Israel diz que os inimigos devem ser eliminados, extintos. E o Senhor manda amar os inimigos. Como confrontar este ensinamento com o Estatuto de Israel? Simão, eu não vim destruir um só item da lei a que nos submetemos. Mas reagir a uma agressão torna-se um duelo de desequilibrados. Quem agride permanece como doente que desconhece a doença que o consome. Quem é agredido e não reage, permanece em paz. É o que falta no mundo. A paz. Não é por paz que nós clamamos todos os dias? Nos nossos lares? No nosso trabalho? Porque a violência é uma coisa tão enraizada, tão arraigada em nós, que a gente age naturalmente, muitas vezes, instintivamente. Quando vê, já fez. Já fez. E este é o grande erro, a gente não pensa. O vigiar e orai não é um dogma religioso, como falamos anteriormente. É uma lei natural, para que não venhamos a incorrer nesse tipo de equívoco que vai nos gerar uma grande dor mais adiante. E o Cristo, então, ainda respondendo a Simão, disse: na verdade, Simão, não está errado o Estatuto de Israel, sob certos aspectos. Porque os inimigos do homem, Simão, não são os outros homens. O grande inimigo do homem é o seu egoísmo, seu orgulho,
a sua vaidade, a sua prepotência, a sua agressividade, a sua incapacidade de compreender. Estes sim, Simão, estes são inimigos do homem que devem ser eliminados, extintos da vida. Simão, com os olhos já marejados de emoção, e porque a gente chegar perto do Cristo devia ser uma coisa indescritível, né, gente? Imagina a gente conviver com o Cristo, sentar ao lado do Cristo, ouvir o Cristo falar. Dá para ter uma noção da energia, da vibração que emanava da voz do Cristo? Não dá, a gente não tem como fazer. Então a presença do Cristo por si só já derreteria a geleira dos nossos corações. Com Simão não foi diferente. Porque Simão Pedro amava o Cristo, como poucos amaram. Simão Pedro servia o Cristo, acompanhava o Cristo. Assim mesmo, Simão ainda foi capaz de arrancar da espada e cortar a orelha do romano, quando vieram prender o Cristo. O Cristo pegou aquele pedaço de orelha cortada que foi decepado, magnetizou, colocou no lugar. E disse: Simão, embainha a tua espada, porque quem fere pela espada, perecerá pela espada. Perecerá pela espada. Foi o que aconteceu. Esta passagem retrata mais ou menos o que vivemos hoje no planeta. Porque naquele tempo se matava pela espada, hoje ainda matam, né? Hoje mudou a forma de matar. O planeta ainda mata. E então a gente vai lá na questão 728 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta para os espíritos nobres: é lei da natureza a destruição? Sim, é lei da natureza. Porque o que chamais de destruição nada mais é do que um processo de transformação para a melhoria, para o renascimento e melhoria dos seres vivos. Questão 728, Livro dos Espíritos. O que nós vivemos hoje? Um momento de dor, de pandemia, que já ceifou no Brasil 550 mil vidas, mais de 500 mil de pessoas. É muita dor. Para que aprendamos a valorizar os sentimentos nobres, as atitudes nobres, a conduta moral nobre, que a gente não valorizou até então. E hoje, diante dos fatos que presenciamos, nós somos obrigados a refletir sobre nosso comportamento. Somos obrigados a pensar que algo tem que mudar nesse mundo. E quem tem que mudar neste mundo somos nós. Cada um de nós muda o seu pouquinho. Cada um de nós mudando o seu pouquinho. Amando mais, servindo mais, destruindo preconceitos, pré-conceitos, o conceito formado antes. Os julgamentos. A nossa conduta moral, nosso comportamento, mudar a forma de pensar, porque a gente pensa e o pensamento gera um sentimento. Pensamento e sentimento geram o que? Comportamento, conduta ética ou antiética, moral ou imoral, comportamento prático. E a gente vem de uma forma, passando geração pós geração, pensando, sentindo e agindo do mesmo jeito, que são necessárias essas turbulências morais e espirituais para que a gente desacomode o homem velho. Allan Kardec fala na questão 685 do Livro dos Espíritos: educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Então a vida nos convida a mudar hábitos. Numa outra questão, ele vai falar que é a procela. Procela o que é? Tempestade marinha. É a procela que derruba os alicerces do homem velho.
Ou seja, é a tempestade da dor matando aquele homem velho e preconceituoso que existia em cada um de nós, que existe em cada um de nós ainda. E assim pensando, a gente volta lá no livro 50 anos depois, quando Cassiano, subindo de barco pelo rio, houve alguém que cantava um hino de louvor a Jesus, dizendo assim: louvado seja Jesus, na manhã plena de orvalho, que traz o dia, o trabalho, em que andemos a aprender. Louvado seja Senhor, pela paz nas horas calmas, que adormenta as nossas almas no instante do entardecer. O campo repousa em prece, o céu formoso cintila, e nossa crença tranquila repousa no teu amor. É hora das tuas bênçãos nas luzes da natureza, que nos conduz à beleza do plano consolador. Desce do céu, majestoso, ampara nossa esperança. Temos sede de bonança, de amor, de vida, de luz. Na tarde feita de calma, sentimos que é nosso abrigo. Queremos estar contigo. Venha a nós, Mestre Jesus. Muito obrigado, irmãs. Muito obrigado, irmãos. Que nosso mestre e sublime amigo seja uma constante em nossas consciências. Muita paz e mais uma vez, muito obrigado.